Oi, gente, tudo bem? Vocês já ouviram falar em vozes verbais? Como assim, tia Paula? Eu nem sabia que o verbo falava. E agora, o que eu faço? Não tem nada a ver com isso, tá? Deixa eu tranquilizar o coração de vocês. Na verdade, esse assunto, ele tem a ver com a relação entre o sujeito e o seu verbo. Se o sujeito ele vai agir, se o sujeito ele vai receber a ação, ou se o sujeito vai agir e sofrer a ação ao mesmo tempo. Para isso, nós temos 3 nomezinhos, tá? Vamos aqui. A voz verbal, a voz do verbo, ela pode ser o quê? Ela pode ser ativa, passiva ou reflexiva. Gente, eu já quero pedir perdão por esse chiado que ele me incomoda bastante. Então, evitem ouvir esse vídeo, por exemplo, no fone de ouvido, porque vai ficar muito irritante. Eu não sei tirar. Inclusive, se algum dos meus alunos maravilhosos, viu, Hernandes, quiser me ensinar a tirar esse chiado, eu estou usando o OBS Studio. Eu estou aqui extremamente disponível para vocês, tá? Mas vamos voltar para a voz do verbo. Lembrando, a voz verbal, ela tem a ver com a relação entre o sujeito e o verbo, ou seja, entre o sujeito e a ação. Quando a voz ela é ativa, é porque o sujeito ele é agente, ou seja, o sujeito vai ser ativo, o sujeito que vai agir na oração. Então, se você tem dificuldade de colocar o agente separado, quando ele se refere a nós, é o seu momento de brilhar, porque esse agente aqui, ele é junto, ok? Ele não se refere a nós, ele se refere a um agente, como se fosse um profissional, tá? Agente, quando ele é junto, se refere a um profissional ou referente àquele que age, como nesse caso aqui da voz verbal. Então, vamos lá. Primeiro passo para detectar o tipo de voz na oração, encontrar o sujeito. Por quê? Se o sujeito ele agir na oração, a voz ela é ativa. Se o sujeito ele receber a ação, a voz ela é o quê? Passiva. Se o sujeito agir e ao mesmo tempo sofrer a ação, ela é uma voz reflexiva. Então vamos aqui. Por exemplo, inclusive vocês podem acompanhar no livro de vocês. Eu acho que eu não coloquei aqui onde está mais ou menos, mas eu coloquei até. Vocês podem acompanhar tanto da página 91 até a página 94, tá bom? Peguei até os exemplos do livro para ficar mais fácil para vocês. Então, vamos lá. Ela receberá os amigos em casa. Encontra primeiro o sujeito. Sujeito ela, sujeito simples, ok? Então, vamos lá. O sujeito está agindo aqui ou recebendo a ação? Ela receberá os amigos em casa, ou seja, ela que vai agir. Ah, não, tia Paula, ela está recebendo que ela vai esperar. Não. Fato aqui de receber a ação, o fato aqui de que ela vai receber a ação, ela não está esperando, ela não está sofrendo a ação. Ela está sendo agente aqui, ela está agindo. Ela receberá os amigos em casa, ok? Voz ativa. Olha aqui a diferença para a voz passiva, quando o sujeito ele é paciente. A casa será reformada. O que eu estou fazendo aqui? Okay. A casa será reformada por um famoso arquiteto. Sujeito da oração, a casa. Vou até sublinhar aqui para ficar mais fácil. Sujeito da oração, a casa. A casa ela vai ser reformada ou ela será reformada por alguém? Será reformada por alguém. Ou seja, o sujeito aqui, ele vai receber a ação de alguma coisa, ele vai receber a ação de alguém. Como ele vai receber, ele não vai agir, ele é um sujeito que paciente. Se é um sujeito paciente, a voz é passiva. Ativa, quando o próprio sujeito vai agir dentro da oração. Passiva, quando o próprio sujeito vai sofrer a ação de alguém ou de alguma coisa, ele não vai agir. E a reflexiva nós temos aqui. Juliana maquiou-se com capricho para a festa daquele dia. Sujeito da oração, Juliana. Primeiro passo, encontrar o sujeito. Vamos lá. Juliana maquiou-se com capricho. Presta atenção que aqui ela age e aqui ela sofre a ação. Porque ela está
fazendo a ação de se maquiar e está sofrendo a ação de ser maquiada. Por isso que a gente chama essa voz de voz o quê? Reflexiva. Recapitulando, nós temos a voz ativa quando o sujeito ele é agente, o sujeito que pratica a ação verbal. Ela é passiva quando o sujeito sofre essa ação verbal por algo ou por alguém, ok? Como no caso da casa. E a reflexiva é quando o sujeito sofre e age ao mesmo tempo, tá? Vamos aqui para o exemplo da página 92, vou até colocar aqui para acompanhar. A questão 1, só tem uma única questão nessa página 92, tá? Tá pedindo essa questão pra gente classificar o sujeito entre agente ou paciente, para ver se vocês detectaram, aprenderam bacana essa parte. Então vamos lá. Os novos mouses variam do design cibernético ao formato dos bichinhos. Aqui tem um texto anterior, tá, gente? Por isso não achem que essas frases são bem aleatórias, porque tem um contexto. Sujeito da oração, os novos mouses. O que é que eles fazem? Eles variam de design cibernéticos de acordo com o formato dos bichinhos. Ou seja, o sujeito aqui está agindo na oração. Os novos mouses aqui vão variar de design, entendeu? Se ele está agindo na oração, ele é um sujeito agente ou paciente? Um sujeito agente. Se é sujeito agente, é a voz ativa. Os novos modelos são mais desejados pelos consumidores. Sujeito da oração, os novos modelos. Ou seja, quem é que são mais desejados pelos consumidores? Os novos modelos. Temos o sujeito da oração. Eles estão agindo ou eles estão sofrendo a ação de ser desejado? Estão sofrendo a ação de ser desejado, ou seja, eles são sujeito o quê? Paciente e não sujeito agente. Como eles são sujeito paciente, já coloca aqui, sujeito paciente. Se é sujeito paciente, o que acontece? Voz passiva. Os novos modelos, coloquei aqui, até o livro trouxe para você, porque esse sujeito está implícito, você precisaria ler o texto para detectar que ele está se referindo aos novos modelos. Os novos modelos transmitem dados por meio óptico. Quem que transmite dados por meio óptico? Os novos modelos. Eles estão transmitindo? Sim. Ele é o agente? Sim. Se ele está transmitindo, ele está fazendo alguma ação, correto? Ok, então ele é um sujeito agente, voz passiva. Dados são transmitidos pelos novos modelos pelo meio óptico. Ou seja, a mesma coisinha do exemplo 2. Quem que são transmitidos? Os dados. Por quem? Pelos novos modelos por meio óptico. Ou seja, eles estão agindo ou estão sofrendo a ação de alguém? Ou de alguma coisa? Estão sofrendo a ação, que no caso aqui é pelos novos modelos ópticos. Pelos novos modelos por meio óptico. Sujeito paciente. Essa é a hora que vocês dão uma pausa, ok? E copiam isso aqui e já responde no seu livrinho, certo? Então vamos lá. Temos 3 tipos de vozes: a ativa, a passiva e a reflexiva. A voz passiva, ela se divide em 2. Temos a voz analítica, a passiva analítica e a passiva sintética. A analítica é a que vocês mais vão encontrar por aí, tá? Por quê? Como é a passiva analítica? Ela é formada pelo verbo ser ou estar. Não se prendam somente a esses 2 verbos, tá? Mas o participo do verbo principal, ou seja, vai formar uma locução verbal. Voz passiva analítica forma locução verbal. Mais um agente da passiva. Meu Deus, professora, socorro. Mas olha como é fácil. O bom humor é transmitido pelo ar. Sujeito da oração, o bom humor. Vou até colocar aqui. Sujeito da oração, o bom humor. O bom humor, ele transmite ou ele é transmitido? Ele é transmitido. Se ele é transmitido, ele está agindo ou ele está sofrendo? Ele está sofrendo. Se ele está sofrendo, é voz passiva. Muito bem. É transmitido pelo ar. Lembra de como eu falei aqui para vocês como ele é formado? Ele é formado pelo verbo ser ou estar, nunca os 2 juntos, ou um ou outro,
mais o particípio do verbo principal, ou seja, aqui, ó, é transmitido, o verbo ser, mais o particípio do verbo transmitir, que é transmitido, formando uma locução verbal. Pelo A. Pelo A é o quê? Agente da passiva. Notem que para vocês encontrar o agente da passiva não é muito difícil. Vocês geralmente vão encontrar com a preposição por, tá? Preposiçãozinha aqui por mais a, forma pela, por mais o, forma pelo, tá? Então, vocês vão encontrar geralmente com essa preposição aqui, o agente da passiva. Isso na voz analítica, tá bom? Vamos para a sintética. A sintética, gente, ela é formada pelo verbo transitivo direto. Você nunca vai conseguir formar a voz passiva analítica sintética com um intransitivo ou transitivo indireto. Ela só é formada pelo verbo transitivo direto, mais o pronome se, tá? Que a gente chama esse se aqui, nesse caso, de pronome apassivador, mais o sujeito da oração. Vamos aqui para a voz passiva sintética. Fabricam-se mouses sofisticados. Lembra que eu falei para vocês que é formado por um verbo transitivo direto, fabricar, mais o pronome se, que esse pronome a gente chama de quê? De pronome apassivador, porque ele faz parte da voz passiva. Por isso que a gente chama esse se aqui de pronome apassivador. Mais o sujeito da oração, que são o quê? Mouses sofisticados. Tia Paula, como é que eu transformo, então, a voz passiva sintética em uma analítica? Só voltar para aquela regrinha. Qual é a regrinha? Precisa de uma locução verbal formada por ser ou estar mais o particípio, mais o agente da passiva. Então, vamos lá aqui. Quem é o verbo? Fabricar. Mouses sofisticados são fabricados. Aí você completa. Pelas fábricas, por pessoas, por não sei o que. Pronto, transformou a voz passiva sintética em uma analítica. Gente, não tem erro, de jeito nenhum. Vamos para a voz reflexiva? A voz reflexiva ela é formada pelo verbo, o verbo principal, mais o ser, tá? Não se prendam a essa ordem. O se pode vir antes do verbo, não tem problema. Então, na voz reflexiva, lembra da voz reflexiva? Que ele age e sofre ao mesmo tempo, por isso que ela é reflexiva, ok? Então, vamos lá. Formada pelo verbo mais o se, ou o se mais o verbo, não importa. Tanto nesse como nos outros, não importa a ordem, mas o sujeito, agente e paciente. Vamos aqui. Maria se cortou ontem. Ou seja, Maria praticou a ação e Maria sofreu a ação do corte. Ainda está aqui, ó, o se. Por isso que essa é uma voz reflexiva, porque ela praticou e sofreu a ação. E ainda tem a voz reflexiva recíproca, tá vendo? Até o verbo é recíproco e você não. Fica aí o questionamento, fica aí a reflexão. Qual a diferença da voz reflexiva recíproca? É que na recíproca, gente, para ela acontecer, ela vai precisar de um sujeito composto. Exemplo, Maria e João abraçaram-se no dia do aniversário dela. Maria e João é o quê? Sujeito composto. Maria e João abraçaram-se, ou seja, eles agiram, tomaram a iniciativa de abraçar e foram abraçados. Por isso que é uma voz reflexiva, porque eles agiram e fizeram o quê? E receberam a ação. Só que como é um sujeito composto, é uma voz reflexiva recíproca. Então, tia Paula, quando eu vi uma voz reflexiva e essa voz reflexiva tiver sujeito composto, ela é uma voz reflexiva recíproca? Exatamente, não tem como errar, tá? Vamos aqui para a questãozinha. Procurem a página 94. A questão 3, tá? Aguenta. A questão 3 está pedindo para você colocar A, onde for voz ativa, para você botar PA, não é Paula Almeida, é voz passiva analítica, PS quando for passiva sintética e R quando for somente reflexiva. Então vamos lá. Primeiro passo é achar quem? Achar quem? Pode falar. Não me importa, não diz. Fala, sujeito, pelo amor de Deus. Isso.
primeiro passo, para você achar a voz, você tem que achar o sujeito. Se não tiver sujeito, não tem voz, gente. Não tem voz. Não adianta. A voz do verbo é o sujeito, já dizia aqui. Ah tá, eu tô filosofando, mas vamos aqui. Limpou-se toda a bagunça do dia anterior em minutos. Primeiro passo, limpou o quê? Em minutos, a bagunça. Então, a gente tem aqui o quê? O quê? Isso, sujeito. Então, vamos lá. O sujeito, a bagunça, ela tá sofrendo a ação de ser bagunçada? Ou foi bagunçada por alguém? Ou foi limpada por alguém? Cara, foi limpada por alguém, gente. Então, a bagunça não tem como ser ativa. A bagunça vai ser o quê? Passiva, vai sofrer a ação de ser limpada nesse caso, tá? Olha, o que é que temos aqui? O se. Lá na analítica tinha se, gente? O se? Não. Na analítica tem uma locução verbal, que é o verbo ser ou estar mais o particípio, mais um agente da passiva. Não tem o se ficou para quem? Fala. Voz passiva sintética, muito bem, ficou para voz passiva sintética. Então, você mata de cara. Vamos lá. Mariana faria a lição assim que fosse possível. Sujeito da oração, Mariana. A Mariana está agindo ou está recebendo a ação? A Mariana, no caso aqui, vai agir, né? Que vai fazer a lição quando for possível. Como ela vai agir, a voz é o quê? Passiva. Naquela tarde, providenciaram-se fundos para o evento. Sujeito, naquela tarde. O que foi que fizeram? Aquela tarde, ela está agindo ou sofrendo a ação de ser providenciada? Sofrendo a ação de ser providenciada. Se ela sofre a ação, ela é o quê? Passiva. O que é que nós temos aqui? A passiva só pode ser duas, analítica e sintética. A gente viu esse se aqui agora. Ela pode ser analítica, ela tem a estrutura da analítica, ela tem uma locução verbal, mais um agente da passiva. Não, professora. Então, ela só pode ser passiva sintética. Vamos para outro exemplo. Nossos amigos, na próxima semana, lembre-se que isso aqui é um aposto, ele pode ser facilmente retirado da oração. Se ele pode ser facilmente retirado, tá? Não vai ter nenhum prejuízo na oração quanto a isso. Nossos amigos serão surpreendidos pela linda homenagem. Nossos amigos, eles vão surpreender ou serão surpreendidos? Serão surpreendidos. Então, eles vão agir ou vão sofrer a ação de ser surpreendidos? Sofrer a ação. Se vão sofrer a ação, só pode ser o quê? Passiva. A passiva só pode ser duas, sintética ou analítica. Vamos ver aqui. Aqui tem o verbo ser. Aqui tem um verbo no particípio formando uma locução verbal. Já é a estrutura de quem? Da analítica. Mais um agente de quê? Da passiva. Simples assim. Feriu-se com os espinhos das rosas. Aqui é um sujeito oculto, tá? Pelo verbo você entende que está na terceira pessoa de singular, ele. Então, aqui é um sujeito oculto. Ele, tá bem aqui o sujeito, até coloquei pra vocês. Feriu-se com os espinhos da rosa. E aí? Esse cara, essa pessoa. Feriu-se com os espinhos da rosa. E aí? Gente, é passiva, é ativa, é reflexiva. Quando alguém vai se ferir, gente, ela não sofre e age ao mesmo tempo? Então, esse verbo como cortar, ferir, é um verbo que você já tem que ter assim em mente que ele é um verbo reflexivo. Ele vai causar uma voz reflexiva, por quê? Para você sofrer a ação, você teria que praticar primeiro. Isso quando a pessoa vai praticar em si, ok? Não, tipo, a pessoa foi ferida. Se ela foi ferida por outra pessoa. No caso, ela está sofrendo a ação. Mas, por exemplo, feriu-se, cortou-se. São verbos em que você já tem que ter em mente que ele vai ter uma ação e uma reação. Feriu-se com espinhos da rosa. O sujeito é oculto? Ou o sujeito é composto? Não, se ele não é composto, ele é somente uma voz reflexiva. Ele não é uma voz reflexiva recíproca. Vamos para o último. Catarina escreveu uma carta para a irmã mais velha. Sujeito da oração, a Catherine. Catarina. O que foi que Catarina fez? Escreveu uma carta. Ela sofreu a ação de escrever ou ela escreveu?
Ela escreveu. Se ela escreveu, ela agiu. Se ela agiu, ela é voz o quê? Ativa. Gente, esse foi o pequeno resumo. Eu ainda não sei manusear de jeito nenhum esse sistema. Eu prometo melhorar, inclusive fazer lives sobre o assunto, mas eu espero de verdade que vocês tenham entendido, pelo menos que existem 3 vozes verbais. Tem a ativa, tem a passiva, e a passiva ela se divide em 2, entre sintética e analítica, e temos a voz reflexiva. E quando a voz reflexiva tem um sujeito composto, ela é uma voz reflexiva recíproca. Me perdoem os chiados, me perdoem tudo, e espero contar com vocês nas próximas, certo? Beijão!